É fato que na Era de Ouro da WWE tivemos personagens bastante exóticos. Porém, para a época, esses personagens foram bons, como por exemplo o Honky Tonk Man e o Jake the Snake Roberts. Mas se trouxer para anos depois, no caso para a PG era atual, esses personagens facilmente virariam jobbers. Mas eu já trouxe esse vídeo no passado. Personagens da Era de Ouro que foram sucesso na época, mas trouxesse para a atualidade, eles virariam jobbers fácil. Mas nesse vídeo eu vou fazer o contrário. Personagens que foram desenvolvidos na era atual, mas trouxesse para a Era de Ouro, a probabilidade de darem certo seria muito grande. Antes de começar, claro, gostaria de vocês deixar seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Começando aqui com o gigante nigeriano Omos. O Omos, que é polêmico desde que ele começou aí a ter sua carreira solo na WWE. Atualmente ele está como agente livre, faz uma outra aparição e muitos gostariam que o Omos fosse demitido. Porém é fato que se o Omos ele estivesse atuando na Era de Ouro da WWE, ele seria bastante destaque. Ou era um cara que enfrentaria adversários um pouco mais de relevância e até mesmo venceria esses adversários. Até porque para a época da Era de Ouro era algo completamente revolucionário, você ter um cara grande, a galera ficar impressionada com isso e tal. Hoje o talento de ringue é um pouco mais exigido. Então na época lá antiga, na Era de Ouro, como por exemplo a gente tinha caras como o The Giant, que de talento de ringue ele não tinha lá essas coisas. Mas mesmo assim ele acabou sendo muito destaque e até hoje ele é homenageado pela WWE. No caso do Omos, naquela época ali, ele não chegaria a ter um amigo do The Giant, mas seria um nome bem maior do que ele é hoje por conta do seu personagem, se fosse trabalhado naquele período. Quem também eu boto aqui nessa lista é o personagem do Elias. Esse personagem, que você pegar bem, ele até deu certo no começo, mas ele ficou rapidamente desgastado. Isso porque o Elias, querendo ou não, ele tinha um personagem que já foi usado muito no passado lá na WWE, que foi a Era de Ouro, e esse personagem no caso foi o Honky Tonk Man. Em relação a vestimentas, os personagens não são muito semelhantes, mas se você pegar, eles têm um ponto crucial, que os dois personagens têm por atividades, né, de quebrar a sua guitarra nas costas dos seus adversários. No caso do Elias é um violão, no caso do Honky Tonk Man era uma guitarra, né? Mas se você pegar e analisar, esses personagens ali tem um ponto muito comum, que é esse ponto aí de uso de instrumentos. E se você pegar aí o personagem do Elias, se ele fosse trabalhado mais na época do Honky Tonk Man, ele seria um personagem que teria muito mais destaque do que ele teve na WWE. O problema é que foi um personagem que ele foi introduzido numa época meio que errada, por dizer assim. Se tivesse sido lá na Era de Ouro, esse personagem poderia até ser algo novo, por dizer assim. Mas na PG era um personagem que de forma alguma seria levado muito a sério, né? E no geral ele não foi levado muito a sério pela galera. Também eu coloquei aqui nessa lista o Happy Corbin. O Happy Corbin, querendo ou não, foi a época mais esquecível do Baron Corbin. Até porque foi considerado por muitos como o pior personagem que o Baron Corbin já fez em todos os seus anos de WWE. E apesar de ter sido um personagem bem ruim, querendo ou não, é um personagem que se ele estivesse presente nos tempos da Era de Ouro, ele daria um pouco mais certo do que ele deu atualmente na PG Era. Até porque a gente tinha um personagem ali na época que foi o personagem do Ted DiBiase. E querendo ou não, esse personagem do Happy Corbin é um personagem que gostava de esbanjar a riqueza. Então, o personagem, querendo ou não, se ele estivesse na Era de Ouro, ele seria bem mais destaque do que ele foi na WWE, na PG Era. Trazendo um caso do NXT, eu vou trazer aqui o Tony D'Angelo. O Tony D'Angelo, querendo ou não, é um cara que ainda tá no NXT. Então possa ser que depois desse vídeo ele se torne um cara de topo no NXT e tal. Mas pelo menos no contexto aí que já se passou de tempos e tempos dele na WWE, o Tony D'Angelo não chegou nem na metade do que ele está sendo promovido. Porque ele era promovido para ser um cara a se tornar campeão do NXT. Mas acontece que o Tony D'Angelo, para no dia que esse vídeo está saindo, ele foi só um cara resumido às tags. Ele chegou até uns momentos a se promover como um cara de topo, até porque o Tony D'Angelo chegou a bater e expulsar do NXT dois nomes que faziam parte da geração raiz do NXT, que no caso é o Tommaso Ciampa e o Santos Escobar. Mas o Tony D'Angelo acabou com o tempo se tornando bastante ultrapassado e virando um cara das tags. Mas o personagem dele, querendo ou não, o grande problema é que com o tempo ele ficou ultrapassado. E também não é um personagem tão novo assim, porque na WWE a gente já teve alguns personagens com esse estilo, e muitos deles deram errado. Mas se fosse na Era de Ouro,
esse personagem teria dado certo, pelo menos ao meu ver, porque querendo ou não, na Era de Ouro, era raro você ter um personagem dessa forma.